Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não fez a inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta esse vídeo, comente, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Você também pode nos acompanhar no Facebook e no Instagram, sendo que no Facebook eu posto o capítulo durante a semana que você pode ler comigo, tá bom? Vamos lá, chegamos ao 21º capítulo do livro de Mateus. Eu fico a imaginar os paradoxos que Jesus deixava por onde passava. Um rei manso e bravo, bondoso e firme. Os maiores líderes do mundo corporativo não conseguem jamais essa mistura homogênea. Assim foi Jesus. Já nesse capítulo 21 do livro de Mateus, vemos o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vinha montado em jumentinho, cria de uma jumenta. Versículo 5. Zacarias tinha profetizado os detalhes desse evento quase 500 anos antes. Veja só. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ele entra aclamado pela multidão, que com ramos dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Isso está no versículo 9. Entretanto, meus amigos, essa aclamação dias depois seria sufocada pela pressão política. Devemos estar precavidos quando as aclamações superficiais a Cristo. Devemos tê-lo realmente em nossos corações e não superficialmente. Após esse fato, Jesus voltou ao templo. Agora, pela segunda vez, ele o purifica. A primeira está lá em João, capítulo 2, versículos 14 ao 16. Ele havia entrado manso na cidade, mas não admitiu que cambistas fizessem do templo um mercado. Por ocasião da Páscoa, muitas pessoas vinham de todas as partes para Jerusalém e entregavam o dízimo anual. A distância os obrigava a trazer dinheiro e compravam os animais para oferta no templo. Os cambistas, que tinham prévio acordo com os sacerdotes, vendiam animais a preços exorbitantes. Além disso, eles tinham moedas especiais do templo. No templo tinha moedas especiais. Criavam um câmbio absurdo e ficavam com o dinheiro do povo. Nada diferente de hoje. As igrejas estão virando um comércio. Vende-se de tudo, de água benta, perfume, óleo, azeite e uma infinidade de coisas, que nos mostra que a religião não tem nada a ver com Jesus. Ele é amor e ponto final. O resto é estelionato. A partir do versículo 18, tem-se o relato de Jesus amaldiçoando uma figueira que não tinha frutos. Muitos questionam o motivo de Jesus fazer isso com a figueira. O povo judeu, e os discípulos eram judeus, tinha uma maneira peculiar de entender, baseado na figura de linguagem. Jesus, então, cria um comparativo entre a figueira e a religião vã. A figueira era linda, imponente, majestosa, igual a muitas igrejas hoje em dia. Mas quando ele chegou perto, ela não tinha frutos. Ter uma fé genuína significa produzir frutos e não fachada. Os discípulos ficaram maravilhados com o fato de a figueira secar e perguntaram a Jesus como ele havia feito aquilo. Está no versículo 20.
Jesus imediatamente diz que se tivermos fé e não duvidarmos, podemos mover montes. Mas ele não estava sugerindo que você fique por aí mudando a topografia. Lembre-se que ele estava falando em figura de linguagem. Você aprendeu figura de linguagem na escola. Ele estava dizendo que as montanhas, obstáculos de nossas vidas, podem ser mudados de lugar. Que espécie de montanha está na sua frente? Você pode mudar ela. Jesus diz ainda que tudo que pedimos em oração, crendo receberemos. Versículo 22. Todavia, há algumas condições, evidentemente. Temos que pedir algo que não venha ferir outras pessoas, que não venha violar as leis da natureza divina. Jesus não está nos dando um cheque em branco. Ele está nos dando a oportunidade de vivermos em harmonia com os princípios de Deus. Naquele instante, os líderes religiosos vieram questionar a autoridade de Jesus, dizendo: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Versículo 23. Jesus responde com uma outra pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Versículo 21. Com essa pergunta, ele deixou aqueles homens sem ação, porque qualquer uma das respostas que eles dissessem, eles teriam problemas. Jesus então profere uma das parábolas mais ofensivas, a parábola dos lavradores. Jesus comparou os líderes dos judeus aos lavradores maus que surravam e matavam os servos e os donos da vinha, e afinal de todos mataram o próprio filho dele. A consequência seria a ira do dono da vinha, aniquilando os lavradores maus. Jesus ilustrou que eles, como construtores, haviam rejeitado a pedra principal escolhida por Deus. O Pai mandou uma pedra perfeita, mas a pedra fora rejeitada. A religião está até os dias de hoje rejeitando o verdadeiro Jesus. Criam um Jesus totalmente diferente do que ele realmente é. Jesus veio para mostrar que é simples servir a Deus. É simplesmente amar e se equiparar uns aos outros. Não somos melhores que ninguém, mas nem piores. Somos todos iguais perante a Deus, e Ele quer nos dar a salvação eterna. Acredite, Jesus te ama, meu amigo. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.